todos. Sintam-se todos abraçados pela nossa sociedade. Boa tarde também aos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Que bom que decidimos hoje vir buscar o pão espiritual, que a doutrina espírita tanto nos fornece, que as nossas almas saiam daqui mais aliviadas, mais consoladas, né? Aqueles que desejarem, os que estão em casa, dispor de um recipiente com água. No final da nossa exposição vamos ter o passe e os amigos, os benfeitores espirituais, então vão magnetizar as águas expostas. Vamos então fazer uma prece, elevando o nosso pensamento, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje, que possamos estar com as nossas mentes calmas, concentradas na exposição que ouviremos e que possamos também, além de entender o que será dito, praticar no nosso dia a dia. Que assim seja. Vamos então convidar a nossa amiga Silvia, que vai nos falar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Obrigada. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos os que estão em presença aqui na nossa sociedade e os irmãos que estão através da nossa plataforma pelo Facebook. Que nesse momento nós todos possamos buscar a calma, a tranquilidade, perceber essas energias de amor, de luz, essas vibrações que estão descendo sobre nós agora. Mas entender que essas vibrações, elas já estão há muito tempo aqui, nos ambientes do nosso lar, estão nos conduzindo aos lugares que nós devemos chegar e nos conduziram até aqui. E a todos os irmãos que estão através da plataforma, que nesse momento também deixaram as suas atividades para buscar o pão espiritual, como falou a Aline, que nós possamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento com a ajuda desses benfeitores para esses momentos, dessas lições, desse estudo que faz parte de uma mudança muito importante, não só de uma, mas de várias mudanças que nós, como espíritos imortais, estamos buscando fazer. E esse aqui é o reforço. Esse momento é o momento que traz para todos nós a força interior que nós já temos e que muitas vezes nós desconhecemos. Então, assim, as obras de pesquisa desse estudo, Livro dos Espíritos, além do Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante trazer, né, as pesquisas, porque todos podem procurar. Então, o estudo do campo mental que foi realizado aqui pela Sociedade Nossa Casa, isso foi no verão, esse estudo importantíssimo e traz para a gente muito conhecimento e também muita força interior para que nós possamos fazer as mudanças que são necessárias. O livro Trigo de Deus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo, o livro Plenitude, Joana de Ângeles, também pela psicografia de Divaldo, e Sueli Caldas Schubert, nos Poderes da Mente. Nós estamos então no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 11, cuidar do corpo e do espírito, e nós temos então um benfeitor trazendo esclarecimentos para nos chamar a atenção sobre a necessidade dos cuidados que nós devemos ter conosco, espírito imortal que habita o corpo, né, e com esse corpo, que é nossa ferramenta de trabalho, empréstimo do Pai. Vamos ler então alguns trechos desse item. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar sadio, disposto, enérgico. Examinemos então a comparação. Eis, pois, os dois em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes?
O benfeitor, então, ele nos chama a atenção exatamente para a importância de estarmos bem e de estarmos com essa ferramenta maravilhosa de trabalho em equilíbrio, né? E ele deixa a pergunta, né, para que a gente busque entender como que a gente vai manter, né, esse equilíbrio, como a gente vai manter a saúde do corpo físico, como manter a nossa própria saúde. Então, nesse sentido, é interessante que a gente busque voltar o nosso olhar para Jesus. Jesus, ele foi o modelo e guia que Deus nos deixou. Então, todo o caminho que nós estamos fazendo, toda essa caminhada, Jesus também fez. Todas as etapas que nós estamos fazendo, ele fez. Então, não houve privilégios na criação dos espíritos. Então, Jesus, nosso mestre, nosso guia, guia porque sabe de todas as nossas dores, sabe o que nós passamos, sabe para onde nós estamos nos dirigindo. Então, a Ele é que nós devemos sempre nos reportar quando nós temos dúvidas, quando nós temos dificuldades. Amélia Rodrigues nos traz uma passagem de Jesus. Busquemos Jesus através do olhar de Amélia Rodrigues. Nos diz ela: jamais Israel vira ou escutara alguém igual a ele. Os sofredores recebiam de suas mãos as mais vantajosas cotas de auxílio. E os deserdados enriqueciam-se de alegria do primeiro encontro com as suas palavras. Nele tudo transpirava amor. Das aldeias e cidades, dos arredores do lago e das terras distantes, chegavam os grupos que se adensavam em multidões expressivas para ouvi-lo. Sentir a grandeza dos seus ensinos, fruir das concessões do seu amor. Profundamente apiedado das mazelas humanas, envolveu todas aquelas criaturas na ternura indimensional do seu amor. E começou a falar: alegrai-vos na dor, e não vos desespereis. Quem desejar ser digno de mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus fala à multidão. Ele, entre os homens, apresentando a legislatura do amor em convite esplêndido à humanidade inteira. Nos arquivos etéricos, a sua voz nos alcança e o convite permanente se faz ouvir na acústica da alma. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, ele deixa para nós um roteiro, ele deixa para nós um código divino de como nós devemos proceder quando nós tivermos dores, quando os desafios chegarem, porque ele já conhece o caminho, ele já percorreu esse caminho, então ele sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas dúvidas, dos nossos anseios, das nossas incertezas. Então, em muitas vezes, ele disse: faça ao teu próximo o que tu gostarias que ele te fizesse. Complementando e dizendo para nós que muitas vezes a nossa saúde mental, espiritual e física tem muito a ver com as atitudes que nós temos com o nosso próximo. Mas também tem muito a ver em como nós nos vemos, em como nós cuidamos de nós. Porque para cuidar do outro, é preciso que a gente aprenda a cuidar de nós. Para cuidar, inclusive, do corpo físico, que é uma ferramenta de trabalho, nós precisamos entender como nós vamos cuidar de nós. E como é possível que a gente cuide do outro, tenha um olhar amoroso para o outro, se nós não temos esse olhar amoroso para conosco? E nesse mês, em especial, em que nós estamos buscando a valorização da vida, porque nós temos aí uma outra pandemia, os suicídios. Então, para olhar o outro, para notar a dor do outro, nós também vamos ter que olhar para nós, que perceber as nossas dores.
nós também vamos ter que buscar entender o que se passa dentro de nós para poder ajudar apropriadamente, com mais competência. Não que a gente não ajude, não que a gente não perceba a dor no outro, porque nós percebemos e nós trabalhamos e nós agimos nesse meio em que nós somos colocados por bênção do Pai para que nós possamos crescer. Mas nós temos dentro de nós todos os dons, todos os talentos que vão surgindo e se desenvolvendo a partir dessas interações, a partir do outro. Mas é necessário que a gente aprenda também a maneira de se curar. Porque a proposta de Jesus é para que a gente se volte para dentro de nós, aprenda a cuidar de nós, para que a gente possa, sim, cuidar do outro com mais eficiência, com maior propriedade. Porque aí a gente caminha mais firme. Quando a gente sabe o solo que a gente está pisando, a gente anda mais firme. A gente trata o outro, a gente se cuida, o outro vai escolher o seu caminho, né? Mas a nossa função é buscar a saúde para também buscar ajudar o outro. Não é assim? Não é? A nossa vida não é assim? É olhar para o outro, saber que nós podemos fazer alguma coisa que alivie a sua dor. Essa é uma das maiores descobertas, porque nós podemos passar a nossa vida. Podemos passar a nossa vida, viver, buscar as nossas coisas. Mas sempre vai haver um vazio. A gente se sente realmente pleno quando a gente percebe que a gente pode aliviar a dor de alguém. E mais pleno ainda quando a gente percebe que nós temos esse poder também de nos curar, de aliviar a nossa dor. Porque nós temos um poder que nos alcança, de criaturas encarnadas e desencarnadas que também nos auxiliam, que nos fortalecem. Então nós temos esse poder. Saber e aprender que nós podemos também nos curar. A doutrina espírita, ela vem nos trazer esclarecimentos que nos ajudam muito no nosso processo de crescimento, no nosso processo evolutivo, em fortalecer esses dons que nós temos, que nós nem sabemos muitas vezes que temos, né? Então, o que nos diz a doutrina espírita? Os benfeitores, então, eles falam a Kardec na questão 135 sobre as dimensões do ser humano. Nos falam de 3, aqui a princípio. O espírito, que somos nós, que somos o ser inteligente, que não temos uma forma definida, que não somos matéria. O corpo físico, que nos identifica aqui e que é uma ferramenta de trabalho. O corpo espiritual, quando nós retornarmos ao plano espiritual, que vai também nos identificar lá. Eles falam dos nossos atributos, da inteligência, do pensamento, da consciência de nós mesmos, que nos dá o poder de irmos mudando, de irmos nos percebendo. Eles falam do senso de justiça, do senso moral que já está em nós, do livre-arbítrio, que nós podemos escolher, é claro que mediante esse amor do Pai até um certo ponto, mas ele nos dota de liberdade para fazer as nossas escolhas, para buscar a nossa saúde, para buscar a nossa fortaleza íntima, em meio, né, aqui, à Terra, a esse contexto que nós estamos agora. Nos traz também a vontade. Eles sempre nos falam muito da força de vontade, que é o que nos alavanca, que nos coloca para cima e que nos faz caminhar. Então eles são muito claros. Nós temos atributos, temos estruturas, mas é o espírito que somos que comanda. Que comanda essas estruturas, é o espírito, o ser inteligente aqui, que dita, que pensa, que recolhe, que guarda, que aprende, que apreende, que escolhe. Então somos nós que escolhemos. E é importante a gente entender que, claro, muitas das nossas escolhas, elas estão de acordo com o nosso nível evolutivo, porque cada um de nós, embora estejamos todos aqui, estamos todos dentro, cada um na sua etapa evolutiva. O que para mim já não serve, de repente ainda pode servir para Helena, né? O que para mim, ou outras coisas que para ela já não servem, para mim ainda é mais difícil. Então cada um de nós, e é por isso que é necessário que a gente busque um ao outro, porque nós vamos nos ajudando, porque não somos iguais, né? Ninguém é igual. Cada um de nós é único. Cada um de nós tem um trabalho que precisa ser desenvolvido nesse momento aqui, na Terra,
nesse local, nessa rua, nessa cidade, e ninguém pode fazer por nós esse trabalho. Isso é positivo? Ou a gente vê como negativo? É uma bênção do Pai ou é muita responsabilidade para nós? É bênção do Pai. Saber que nós somos únicos e que um dos objetivos da encarnação é estarmos aqui para também nos fortalecermos e atuar nessa obra do Pai. Não é assim? Então, para isso, é importante que a gente busque se conhecer. A proposta é que a gente busque se conhecer mais, saber o que pensamos, como se dá esses pensamentos, o que está chegando para nós a todo momento, como nós influenciamos e somos influenciados, não é? Então, buscando Joana de Ângeles, ela nos diz: a mente é um dínamo gerador de energia. A nossa mente, ela está sempre gerando energia, sob o comando do Espírito. No livro Dias Gloriosos, no capítulo 2, ela diz: conforme o conteúdo mental, emocional, de que se reveste, esta energia estará impregnada de um elemento químico que pode nos causar bem ou pode nos causar mal. Então aqui nós já estamos nos apropriando de um conhecimento que faz toda a diferença no nosso dia a dia, porque a gente não quer ficar mal, nós queremos o bem, nós queremos estar bem. Deus colocou isso dentro de nós, a vontade de progredir e de estar melhor. E o conhecimento nós vamos fazendo na nossa caminhada. Então, o que Joana está nos dizendo? Que a nossa mente gera essa energia, sob o comando do Espírito que nós somos, nosso comando, né? Essa energia atravessa as nossas estruturas, chega até as células desse corpo físico. Se essa energia, se esse teor dessa energia for bom, for para o bem, então ele vai gerar saúde no nosso corpo físico. Mas se esse conteúdo emocional que nós temos não for bom, estiver no momento em desequilíbrio e ficar mais tempo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, nos sentimentos negativos, então vai gerar uma energia que vai trazer desequilíbrio para o nosso corpo físico. Então, se eu tenho pensamentos de raiva, de dor, se eu estou em um momento difícil, se eu cultivo pensamentos depressivos, pensamentos de tristeza, não tem nada de mal nisso. Tá tudo bem. Porque faz parte da nossa vida viver momentos desafiadores, assim como nós temos momentos maravilhosos. Mas quando nós ficamos com esses conteúdos a maior parte do tempo, é isso que vai desequilibrar e vai trazer doença para o nosso corpo físico. É essa energia que vai trazer a doença. Então, quando nós conseguimos buscar um pensamento melhor, quando nós conseguimos desejar o bem do próximo, e nós conseguimos. Quando nós conseguimos manter a calma, buscar a oração, a nutrição em Deus, que faz toda a diferença na nossa vida. Então, quando nós vamos buscando, né, uma atitude de tolerância, de calma, de paz no nosso dia a dia, nós vamos estar produzindo uma energia que vai atravessar essas estruturas, vai chegando até as nossas células e produzindo saúde para esse corpo que não é nosso. É ferramenta de Deus para o nosso crescimento. Então a nossa responsabilidade é muito grande, mas não é uma responsabilidade com um peso, como uma coisa ruim. Pelo contrário, é entender que se tudo parte de mim como espírito, se tudo parte do meu pensamento, da maneira como eu vejo a vida, eu tenho a capacidade de mudar esse pensamento. Se nós, muitas vezes, nos adoecemos, nós também temos a capacidade de nos curar. Através do conhecimento, como Jesus nos disse, conheceis a verdade vos libertará. Buscar o conhecimento, é claro, aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta, sem dúvida. Mas também nos liberta, porque nos faz entender que nós podemos nos apropriar
de um poder que está aqui conosco, que é nosso, que a gente não imagina às vezes que tem, porque a gente se melindra na família, a gente se melindra no trabalho, nos lugares onde nós chegamos. Então, sabendo dessas situações, buscando o estudo, sabendo como funcionam essas estruturas, sabendo que a todo momento estão chegando material, esses pensamentos, eles estão chegando a todo momento. Então, nos darmos conta do que está chegando aqui, porque o cérebro, ele exterioriza, né? Então, nos darmos conta desse material todo que está aqui, sair do automatismo faz uma diferença enorme. Quantas vezes a gente não está no trabalho, no dia a dia, e a caneta está aqui, a gente põe aqui e esquece, não acha, perde a caneta, busca a caneta e a caneta está aqui. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Outras situações corriqueiras do nosso dia a dia que a gente não presta atenção. A gente volta para olhar as mesmas coisas 500 vezes. Já se tem o caso de alguém que tomou banho, saiu, quando chegou na porta não tinha se lembrado que tinha tomado banho, não sabia se tinha tomado banho, não fui eu, mas assim, eu não cheguei a tanto, mas eu já fiz várias coisas assim, nesse sentido de estar muito no automatismo, né? Mas eu sei dessa situação, a pessoa se cheirou, não, vou cheirar para ver, né? Tomou, onde é que tá? Onde é que a gente tá nesse momento? O corpo tá ali, mas e nós estamos com tantos pensamentos aqui e não estamos conhecendo que onde é que nós estamos, né? Então, muitos estudiosos nos dizem que a meditação é a arte de se concentrar da atenção sem tensão. Isso, da atenção sem tensão. Né? Que a gente deve exercitar a meditação. Né? A oração é uma meditação, ferramenta poderosa para a gente começar a sair disso. É claro que muitas vezes, em muitas situações, como nós estamos buscando a saúde, nós vamos ter que tomar remédios. Os remédios têm efeitos colaterais, mas são necessários para o nosso organismo, né? E a gente vai ter que fazer um maior esforço para conseguir manter também a nossa concentração, para manter o foco. Então é importante que a gente vá fazendo essas descobertas que não são somente os benfeitores que nos trazem. Os estudiosos da medicina, a ciência, eles trabalham diretamente, né, com essa questão da mente, do quanto é importante a gente focar, experiências que são feitas em hospitais, no sentido da oração, no sentido da pessoa mudar o seu pensamento, já começa a mudar a maneira como ela se vê, já começa a mudar as situações à volta. Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que a nossa paz é uma moeda difícil de ser conquistada. Ela nos diz, porque nós enfrentamos todos esses desafios. Mas mais ainda, porque muitas vezes nós nos acomodamos. Nós não buscamos o conhecimento que vai nos ajudar, que vai nos libertar. A gente não busca. Porque muitas vezes esse conhecimento vai me fazer, eu vou perceber que eu vou ter que me movimentar. Eu já tenho um conhecimento, então eu vou ter que começar a me movimentar. Já não dá mais para ficar ali parado. O Pai está nos amparando ao nosso redor. Né? Se nós tomarmos a decisão e a escolha de ficarmos mais parados, mais acomodados, Ele vai estar nos amparando igual. Mas, se nós buscarmos o conhecimento, e ele chega, porque tudo que nós precisamos vem até nós. Tudo que nós necessitamos, nem sempre o que nós queremos. Nem sempre o que o ser encarnado, que está atendendo muitas vezes mais às necessidades do corpo físico, nem sempre aquilo que essa criatura quer. Mas vai chegar para nós o que nós necessitamos. E geralmente chega nas mudanças, nas pessoas, nas situações que vão vindo, que vão exigir de nós que a gente dê o próximo passo. Então a gente tem que entender que tudo nessa lei do Pai é para nos tirar do comodismo, né? Às vezes nos tirar daquele lugar mais seguro que nós estamos, porque a gente vai ter que enfrentar desafios. Então Joana nos fala assim porque nós vivemos também muito mais na guerra do que na paz, né? E isso vem muito dos nossos automatismos, das nossas vivências anteriores, porque muito essas emoções negativas nos defenderam. E hoje elas ainda querem nos defender
das nossas conquistas, dos progressos que nós temos que fazer, né? Então elas vão surgindo. E nessa época de transição, os benfeitores nos falam que essas emoções vão surgir mais ainda, porque todas as convulsões estão se dando aqui dentro. Por isso, tantos suicídios, depressões, tanta tristeza que a gente vê ao nosso redor, embora a nossa vida seja grandiosa. Essa vida que o Pai nos deu, ela é grandiosa, porque daqui nós estamos passando para outras situações, outros mundos, outras moradas, como Jesus nos disse. Então, à primeira vista, não há necessidade de nós ficarmos desanimados. Nós ficamos porque centramos muito aqui na Terra. É importante a gente começar a viver essa espiritualidade, porque a gente não vive, a gente estuda, e se não estuda, é pior ainda, né? Então é difícil internalizar, mas nós temos benfeitores queridos que estão aqui ao nosso redor. Nós temos, inclusive, os familiares queridos que já partiram, que a todo momento entram em contato conosco, e se nós estamos com os ouvidos sensíveis, mesmo os do corpo físico, nós captamos. Porque são eles mesmos que vieram nos trazer as informações. Tanto os espíritos de luz, quanto todos os outros espíritos que não são tão adiantados, mas que também vieram trazer as suas informações desses outros planos. Não é assim? Então, seguindo com a Joana, no livro Plenitude, ela nos diz que o que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se, elemento existencial no comportamento humano. Ela nos fala, André Luiz nos fala em outras obras, Emmanuel nos fala. Então, o que eles estão nos dizendo? Que quando a gente pensa, a gente vibra. Vibra no teor do nosso pensamento. Essa energia sai de nós e vai encontrando as criaturas, encarnados, desencarnados, que estão ao nosso redor, e nós vamos fazendo sintonias, né? Pensamentos bons na maior parte do tempo, companhias boas na maior parte do tempo, né? Como nós não conseguimos ficar na maior parte do tempo equilibrados, pedir isso para nós ainda seria demais, né? Nós precisamos fazer esforço para manter um equilíbrio, para manter uma sintonia através da oração, para manter a nutrição do Pai, né? Quanto tempo a gente fica em sintonia? Né? Então, para a gente ainda é muito difícil, mas é importante a gente saber que o que pensamos, o que sentimos, gera para fora de nós esse campo mental, essa vibração. E aí nós estamos influenciando e sendo influenciados. O tempo todo isso acontece. O tempo todo. Então, é importante saber, para que a gente escolha, né? O que eu estou vibrando? Qual a qualidade dos meus pensamentos? Como é que está sendo? Como é que eu estou influenciando o que está ao meu lado? Próximo? Os não tão próximos? Como é que está sendo isso? Eu posso escolher melhor agora? Não posso manter o tempo todo uma vibração boa. Nós não conseguimos ainda, são desafios grandes que nós passamos, mas nós podemos sim começar a treinar, exercitar. Nós fazemos esses treinos, né? De procurar vibrar melhor. Joana nos diz que o pensamento é fonte geradora e dínamo condutor de vida e para a vida. Se nós nos adoecemos, nós podemos nos curar. Ela traz, no capítulo 9 do livro Plenitude, alguns caminhos para que a gente possa buscar essa autocura, entendendo que nós temos esse poder. Nos diz ela: a criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. E aí ela nos diz: observe-se o pensamento, seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas saudáveis. A atitude imediata é desejar-se a saúde com fervor. Mas não só desejar. É preciso que a criatura comece a buscar o bem. Comece a pensar no bem e comece também, ela nos fala, estar acompanhada de objetivos edificantes. Ou seja, é preciso mudar, observar, ver quais estão sendo os nossos objetivos e começar a mudar esses objetivos, né?
A concentração na saúde com a visualização, usar para o bem, porque geralmente nós focamos no problema. Nós estamos numa situação, é ali que nós pensamos. Nós temos que começar já a buscar a solução dos problemas. Visualizar como nós queremos as situações, né? Para que elas possam se modificar, porque tudo começa no pensamento. Nos diz ela, manter sintonia mental com a fonte do poder, com o Pai, Criador de tudo. Todo amor procede de Deus, a fonte do poder. Como consequência, a sintonia mental do paciente se torna imprescindível para a recuperação da sua saúde. E nos diz mais, quando alguém se eleva a Deus, ergue com seu gesto toda a humanidade. Quando nós fazemos a nossa oração, isso é importantíssimo. Quando a gente vai fazer uma oração, a gente está erguendo a humanidade inteira. Porque nós somos energia e começamos a produzir uma energia que vai fazer a diferença no nosso planeta. E mais longe ainda. Com uma oração. Com a nossa oração. A sintonia com Ele, fonte do poder, é causa de felicidade. O nosso tempo se esgotou. Tem mais material, mas fica para uma próxima vez. Muito obrigada pelo carinho, pela paciência de todos, por me ouvirem, e que nós possamos levar para nossa casa, para nossa família, as reflexões que são necessárias e empreender mudanças, porque os benfeitores nos dizem que nós já temos maturidade espiritual, todos os atributos e todos os dons estão aqui. Muito obrigada. Vou passar aqui para mim. Obrigada, Silvia. Que nós possamos, então, após essa reflexão, nos encorajarmos aí, cada um de nós, né, a fazermos a nossa reforma íntima, como eu falei antes, muito além do que entender, praticar, então, no nosso dia a dia, esses ensinamentos dos Espíritos que a doutrina espírita nos traz de maneira tão clara. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece final. Convido a todos a se concentrarem para esse passe. Sabemos da necessidade de concentração e conexão com os benfeitores. Agradecemos a Deus por estes momentos que tivemos. Confiamos nessa espiritualidade amiga que neste momento derrama sobre nós esses fluidos, que renova a nossa saúde física, espiritual e mental. Que os nossos amados, a quem estivermos endereçando o nosso pensamento, também recebam esses fluidos de amor, dessa espiritualidade amiga. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.